Muito boa noite, cumprimento a todos aqueles que me dão esta imensa honra desta reunião a cada 15 dias, graças à generosidade, do apoio prestigioso da ARPEN do Estado de Goiás, a cujo presidente, o Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, eu apresento os meus melhores cumprimentos, que estendo a minha estimada amiga, doutora Evelyn Tonioli Valente, e peço vênia mais uma vez para, por igual, cumprimentar em nome de todos os juristas do Estado de Goiás, em particular daqueles que atuam no campo do direito imobiliário e do direito registral, incluído o registro civil, que é o foco das atenções da ARPEN Goiás, as notas, o registro de documentos, o registro civil das pessoas jurídicas, protestos, a todos aqueles que estudam e gostam do direito extrajudicial, a minha saudação, que, de maneira particular, indico em nome do Dr. Rodrigo Barbosa de Oliveira e da doutora Carolina Fernandes Neri. Muito bem. Nós vamos continuar aqui a nossa trajetória caminhando pela Lei 6.015, que foi um projeto sugerido pela doutora Thaís Castelo Branco, registradora no estado do Ceará, e uma profunda estudiosa das questões registrais. E muito também das questões especificamente que dizem respeito ao registro civil das pessoas naturais. E ela me sugeriu que nós fizéssemos, por assim dizer, uma aventura por essa lei, comentando artigo por artigo, coisa que todo mundo, no fundo, sabe, mas que de vez em quando é bom recordar. E nós estamos cuidando agora, terminamos na semana passada o exame do artigo 4º, mais 3 artigos agora, 5º, 6º e 7º, de aparentemente pouca complexidade, mas que nos propiciará, como verão na parte final dessa nossa exposição, uma incursão que me parece de interesse dogmático, sem maior reflexo prático, como verão, mas com interesse dogmático. Esses artigos 5º, 6º e 7º, que estão aqui no início da nossa Lei de Registros Públicos, no capítulo 2º, no título 1º, o título 1º trata das disposições gerais, capítulo 2º da escrituração. E os artigos 5º, 6º e 7º continuam a tratar sobre livros. O 5º versa sobre uma autorização eventual do juiz, ou seja, o juiz corregedor permanente ou diretor do fórum, que possa determinar, ou a palavra fala em autorizar, o que supõe um requerimento do registrador, a diminuição do número de páginas dos livros correspondentes. Você pode diminuir. Se o livro tem uma previsão de 300 páginas, pode diminuí-lo para 200, 250 ou 150. Na verdade, é mais para atender aqueles lugares em que não haveria demanda suficiente para que o livro permanecesse por muito tempo aberto, porque essa persistência da abertura do livro teria potencialidade para atrair mais fraudes. É claro que isso tende muito a perder a sua importância na medida em que se vai mais e mais fazendo o registro eletrônico, não é? O artigo 6º aqui tem mais interesse nesse capítulo, porque trata da numeração dos livros sucessivos. Os autores que comentaram esse dispositivo, do artigo 6º, costumam dizer que na verdade, alterou-se a sistemática, quer dizer, a norma tem uma sistemática alterada ou díspare entre os livros do registro civil, do registro de documentos e de outra parte do registro de imóveis, para atender à tradição de que os livros do registro de imóveis têm uma numeração arábica dos seus 5 livros. Isso já vinha do regulamento de 39, que previa vários livros, não só esses 5, todos eles indicados por número, né? 1, 2, 3, 4, etc.
Bom, isso é verdade. Se nós formos ver o registro civil das pessoas naturais, o artigo 33 fala em letras, A, B, C, D, etc. O registro de documentos, no artigo 132 também nós temos A, B, C, D. O registro civil das pessoas jurídicas, A e B, no 116. E o registro de imóveis, então, afasta-se dessa ideia de designar-se por letra e mantém-se a designação que era, de fato, tradicional, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, quando a lei fala aqui, até dá exemplo, é muito interessante, uma lei que dá exemplo de como se comportar, é uma coisa relativamente... Bom, primeiro é episódico, não é muito comum isso, para não dizer que é muito raro. Mas também não convém a uma lei ficar dando exemplos, né? Enfim, 2A, A2E, AA, etc., aquela coisa toda da sequência do número relativamente ao registro de imóveis, né? Isso servia para os livros, volto a dizer, escriturados, né? E para o livro eletrônico isso não tem importância. E se nós pensarmos mesmo nas fichas de matrícula, isso perde a importância. Note-se que, então, é fácil de entender por que deve ser a letra seguida de número quanto aos demais registros, porque os livros são designados por letras. E, portanto, cada um que segue vai tendo uma numeração sucessiva. Como o registro de imóveis é designado por número, então é preciso que ao número se siga, poderia ter adotado outro sistema, ao número se siga a letra. Portanto, não há grande novidade nessa é uma solução prática. Está muito bem, escolheu-se um critério, o critério está bem, poderia ter sido outro. Bom, o artigo 7º diz que os números de ordem dos registros não serão interrompidos no fim de cada livro, mas continuarão indefinidamente nos seguintes da mesma espécie. O número de ordem, na verdade, de cada registro corresponde, pode-se assim dizer, à sua especificidade, à sua determinação individualizante. É efetivamente aquilo que dá a possibilidade de ser encontrado, localizado, determinado espacialmente no registro, de modo que é de todo intuitivo o caráter dessa norma do artigo 7º. Muito bem. Com isso nós terminamos o capítulo relativo à escrituração, que faz parte, portanto, do título 1º, capítulo 2º, da Lei de Registros Públicos. Notem que o fulcro desses artigos, que vão aqui do artigo 3º ao artigo 7º, desfiando uma série de indicações, o fulcro disso é efetivamente a escrituração e a segurança que se deve obter por meio da forma. Não nos esqueçamos que nós estamos num campo de direito formal. O que se quer com o direito formal é pré-excluir, pela observância de determinadas formas, algumas acidentais, outras essenciais, estas últimas levando à nulidade, frequentemente, quando viciadas, quando afrontadas, as primeiras exigindo, de algum modo, uma regularização, mas não culminando em nulidade, mas, em todo caso, institutos de direito formal visam a pré-excluir conflitos pela só observância da forma. E uma das questões de forma a considerar nessa matéria, livresca, por assim dizer, diz respeito exatamente a que os livros observem a legalidade de sua criação, da sua instituição, e também ao modo com que eles se escrituram. Bom, vamos observar então legalidade de sua instituição. Não é possível dar a livros que não têm essa instituição legal o mesmo valor que se outorga àqueles que têm amparo na legislação. Então vamos ver um exemplo em São Paulo, por exemplo, que mostra boa vontade à parte, retíssimas intenções à parte, até mesmo conveniências práticas muito interessantes, bem caracterizadas e bem provadas na prática, mas os efeitos deletérios dessa concorrência com livros oficiais. Aqui é um episódio que muita gente conhece no estado de São Paulo, a criação do chamado Livro de Recepção de Títulos do Registro de Imóveis, conhecido logo pela sigla LRT. Interessante como nós temos essa tendência, não sei se é mundial, no Brasil é frequente, sempre tem que arranjar siglas. O LRT, quando eu fui para o
o registro, trabalhar no registro, isso em 1984. A primeira referência que eu ouvi, olha, o LRT, eu disse, bom, ótimo, mas o que será um LRT? Então, eu não, é um pouco de orgulho nisso, né? Eu não quis perguntar o que era o LRT, todo mundo chamava por esse apelido, como é que eu não conhecia, né? Aí eu fui tentar estudar, baixei alguns livros de registro, e apanha daqui, apanha dali, não achei nada, né? Porque Serpa Lopes, Fernando de Carvalho, até que um dia eu descobri o que era o tal LRT. Fui a um cartório e me mostraram o LRT, é um livro de recepção de títulos. Eu falei, mas onde é que está isso na lei? Não, não está na lei. Foi um provimento da vara de registro, da primeira vara, que criou para facilitar o controle dos títulos dentro do cartório. E realmente, para os juízes era ótimo. A gente sempre sabia onde é que o título estava, graças ao livro de recepção de títulos. Era uma espécie de itinerário ou trajetória do título no cartório. Mas o que aconteceu com isso? Os registradores começaram a notar que não era preciso, não era conveniente, do ponto de vista prático, fazer o lançamento no protocolo. O que eles faziam? Deixavam o título no recepção de títulos, né, nesse livro LRT, ia até a final com ele, e quando o título fosse registrado, lançavam no protocolo. O protocolo começou a ser um livro só para, em vez de ser o livro que dava, por assim dizer, a inauguração, o debut do registro do título, era o livro só que encerrava esse ato. Então foi daí que, um belo dia, uma advogada muito experiente foi a um cartório de São Paulo e apresentou um título, pediu que lançasse no protocolo e disse, olha, eu quero, por favor, que me deem uma certidão do protocolo. Disse, o cartório não podia dar essa certidão, por quê? Porque o livro do protocolo estava atrasado, né? Trabalhava só com LRT. Na verdade, é fácil de ver que até mesmo se falava em protocolo auxiliar, livro protocolo auxiliar. Na prática, concorria com livros institucionais. Isso é uma inconveniência. Nada impede que nós tenhamos elementos indicadores, borradores, rascunhos, etc., para acompanhar o trabalho, para a melhor gestão do trabalho. Você não pode deixar concorrer com os livros previstos na legislação, porque se trata de uma instituição formal. E a propósito disso, exatamente aproveitando esse fato de que a Lei de Registros Públicos, sobretudo nesses artigos, põe à mostra a importância dos atos serem praticados com a devida escrituração, nos livros corretos, etc., que eu quero tratar aqui de um assunto com os senhores, que já de antemão eu anuncio que não tem eficácia prática. Eu fui, a questão de uns 15 dias mais ou menos, informado por uma ótima autoridade teórica e prática do registro civil sobre um problema que estava ocorrendo em relação ao registro civil. Problema de natureza, volto a dizer, dogmática, de natureza teórica e aparentemente sem maior eficácia prática. E é disso que eu vou tratar hoje com os senhores rapidamente. Eu, antes de tomar uma posição a respeito desse assunto, resolvi pensar um tantinho e investigar um tanto para saber o que é que estava de fato ocorrendo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi munir-me de um verdadeiro, chamemos-lo assim, hoje em dia falar a palavra vacina é sempre complicado, né? Mas de uma verdadeira vacina em relação à legislação, porque uma autora francesa muito importante, professora da Universidade de Paris, Mireille Delmas-Marty, em um dos seus livros diz com muita razão, falando da França, falando de um penalista francês, dizendo o seguinte, olha, nenhum grande jurista que se especialize no direito penal francês, por mais capacidade tenha, consegue acompanhar a rapidez do movimento legislativo. E não se sabe realmente, muitas vezes, o que é que está em vigor e o que não está em vigor. É interessante isso. Isso na França, cuja quantidade legislativa é menor que a do Brasil. Então, imagine a situação no Brasil. Bom, mas em todo caso eu fui embora vacinado e cuidadoso nessa análise, eu fui verificar e consultei alguns livros que eu vou aqui mencionar aos senhores. O primeiro livro que eu consultei,
E, aliás, um livro muito interessante que eu recebi de mãos do próprio autor, o Dr. Clovis Huber, a quem apresento à distância a minha homenagem. É um livro que foi editado na cidade de Leme. Aqui, a cidade de Leme é uma cidade do interior de São Paulo, pela editora De Direito, no ano de 2002. O livro se chama Registro Civil das Pessoas Naturais. A citação que eu vou fazer é da página 201. Depois eu digo o que é que eu estou citando. Página 201. Depois fui ver uma obra coletiva que foi coordenada pelo doutor Isaías Gomes Ferro Júnior, que tem uma fama que o antecede e justíssima de ser um estudioso do direito registral. Ele publicou na cidade de São Salvador da Bahia, terra da nossa Ellen de Oliveira, que está aqui presente, estou vendo a mensagem da Ellen, terra onde ela atua, porque a Ellen é paulista, na verdade. Esse livro foi editado pela Podium, em Salvador da Bahia, no ano de 2018, com vários autores. Entre esses autores, a minha estimada amiga, a doutora Isolda Andréa de Silos Ribeiro, que ali escreveu um trabalho chamado A União Estável e seu registro no livro E. Eu menciono aqui esse livro na página 296. Depois vamos ver o que é. Aí eu fui ver o recente Tratado Notarial e Registral, que ainda pende de uma publicação. A Isolda está aqui presente. Olá, Isolda, tudo bem? Tratado Notarial e Registral, páginas 832 e 833 do segundo volume. Esse livro é um livro escrito pelo Dr. Vitor Kimpel, que é um juiz conhecido aqui no estado de São Paulo e muito dedicado aos estudos das notas de registro. E esse livro, a meu ver, de toda a série que o Dr. Kimpel tem escrito, este me pareceu o melhor. Ele escreve esse livro em parceria com a doutora Carla Modena Ferrari, um livro publicado pela YK, editora, em 2017. E eu cito volume 2, página 832 e 833, e como de hábito não vou dizer o que é que eu estou citando. Vamos lá a um livro mais antigo, editado em 1979, no Rio de Janeiro, pela Forense. Essa é a segunda edição desse livro. Um grande trabalho de um jurista. Aliás, esse livro é valioso para quem consiga encontrá-lo ainda, acho que se encontra nesse estante virtual, esses sebos eletrônicos, do Dr. Wilson de Souza Campos Batalha. Comentários à Lei de Registros Públicos. Muito interessante o livro. Eu cito aqui, página 137 do volume 1º. Também cito a página 79 do Lei de Registros Públicos comentada de Walter Seneviva, grande jurista aqui no estado de São Paulo, estimado amigo, a quem há muitos anos não vejo, Dr. Walter Seneviva. Esteve comigo, no entanto, lá no congresso do Cinder, em Moscou, no ano de 2003. E temo que tenha sido a última vez que estive pessoalmente com o Dr. Walter Seneviva. Pois muito bem. Página 79 desse livro, edição de 79 da Saraiva. Mesma coisa, página 175, 175, um livro com o mesmo nome do anterior, Lei de Registros Públicos Comentada. Esse é um conjunto de artigos, comentários artigo por artigo, sob a coordenação deste grande processualista brasileiro, talvez o maior processualista civil hoje vivo no Brasil, José Manuel de Arruda Alvim, meu estimadíssimo amigo, que coordenou esse livro ao lado do Dr. Alexandre Claps e do Dr. Everaldo Kambler. Há ali um artigo escrito, um comentário do Dr. Daniel Nilson Ribeiro, na página 175, Rio de Janeiro, Forense, 2014. Então, também não vou citar ainda o conteúdo que eu estou referindo. Como se diz last but not least, passar vergonha tem que ser dita, né? Na página 19, primeira coluna do livro Registros Públicos e Legislação Correlata, que foi editado em São Paulo pela Revista dos Tribunais em 2012, página 19, primeira coluna. Livro organizado pelo Dr. Sérgio Giacomino e por mim. Atenção. Eu e o Dr. Sérgio falamos da mesma coisa que está falado em todos esses livros que eu mencionei aqui. Pois muito bem. De que se trata?
Do que se trata veio, na verdade, a apontar algo que omite o vademecum, que eu tive a imensa honra de figurar como coordenador, mas que foi, na verdade, trabalho exaustivo e magnífico da doutora Laura Contreira Porto, do doutor Pedro Henrique Martins Bragato, do doutor Rodrigo Pacheco Fernandes. Foi editado pela Descalvado, a editora da cidade de Primos, editora Primos da cidade de Descalvado. Descalvado é uma cidade aqui no interior de São Paulo, em 2018. Esse vademecum, eu havia dito isso na altura em que o vademecum estava sendo lançado e renovo essa indicação, porque o ideal seria que ele atualizado fosse reeditado. O custo é muito elevado, mas um vademecum excelente, que teve uma grande vantagem. Ele não foi um vademecum preparado dentro de um gabinete. Um vademecum como que de algum modo, embora que de maneira parcial, esses registros públicos de utilização correlata que o Dr. Sérgio Jacobini e eu organizamos, não deixa de ser um vademecum em menor ponto. Mas elaborado, quanto a mim, não quanto ao Dr. Sérgio, que tem prática cartorária, quanto a mim era um trabalho de gabinete. Alguém que recolhe normas e vai colocando essas normas com uma determinada organização. Não, esse trabalho da vademecum, da doutora Laura, do Dr. Pedro e do Dr. Rodrigo, é o resultado de um trabalho prático e, sobretudo, algo interessante, o resultado de gente que estava estudando para concurso com um material. E, então, aproveitou esse material para produzir-se o vademecum. Foi muito bem. Na página 162 do vademecum, edição 2018, né, que é a única, na primeira coluna, esses autores omitem exatamente o que os demais mencionaram. E o que foi que os demais mencionaram? E aqui eu tenho que dizer que recentemente uma estimada amiga fez justamente publicidade desse dispositivo. Não mencionam o parágrafo único do artigo 33 da Lei 6.015. Se os senhores forem apanhar as leis que tenham aí em seu poder, é possível que esse parágrafo único esteja anotado. Bom, antes que alguns possam aqui ficar um tanto preocupados de saber do que se trata e correr para a lei, eu digo, esse parágrafo único, de acordo com a redação que está aqui, indevidamente no registro de legislação correlata, que o Dr. Sérgio organizamos, está aqui, ó. No cartório do primeiro ofício da primeira subdivisão judiciária, em cada comarca, haverá outro livro, além do A, B, C, D, com os respectivos auxiliares, né? Haverá outro livro para inscrição dos demais atos relativos ao Estado Civil, designado sob a letra E, com 150 folhas, podendo o juiz competente nas comarcas de grande movimento autorizar o seu desdobramento pela natureza dos atos que nele devam ser registrados em livros especiais. Esse parágrafo único não existe na legislação. Isso não quer dizer que o livro não exista, hein? Aí que está. Este parágrafo é que não existe. O livro está referido, por exemplo, no artigo 89, e ali se salva o tema da competência, notem bem, porque vai ver que no artigo 92 também, no artigo 92 chega a ser algo interessante da Lei de Registro Público, porque esse artigo 92 remete ao parágrafo único do artigo 33, ou seja, reforça a ideia de que desse dispositivo existia. E também está previsto lá no artigo 32, vamos ver aqui, eu anotei até umas observações sobre o 32, exatamente, o parágrafo 2º do 32, que trata lá do registro de filho de brasileiro, brasileira, nascido no exterior, etc., trata do assunto, e também no parágrafo 4º, ao falar da opção pela nacionalidade brasileira. E esses dispositivos têm indicação do primeiro cartório, de maneira que o tema competencial também está solvido na lei. Ou seja, vamos lá. O livro está previsto na Lei 6.015. Não é que ele não esteja previsto, ele está previsto, as suas indicações estão, as suas previsões de escrituração igualmente, as suas previsões estão previstas, e acrescento a competência, que era muito importante que houvesse uma designação competencial, a quem incumbe escriturar esse livro. Então,
vamos lá colher nesses artigos que eu mencionei, 32, parágrafo 2º e 4º, 89 e 92, Tolly Turquest. O livro está previsto em lei, a competência ou atribuição para escriturar também está previsto em lei. O que não está previsto na lei é o parágrafo único do artigo 33. O que aconteceu, na verdade? A Lei 6.015 foi editada no dia 31 de dezembro de 1973. Pois muito bem. Uma vez editada essa lei, ela teve no artigo 298 a previsão de sua vigência a partir de 1º de janeiro de 1976. Então, lei editada, publicada pela imprensa oficial, no dia 31 de dezembro de 73, cujo artigo 298 previa que ela vigorasse somente 3 anos depois, no dia 1º de janeiro de 1976. Calha que quando chega no mês de junho de 1975, portanto, 2 anos ou 1 ano e meio, mais ou menos, né? 1 ano e meio depois da publicação da Lei 6.015, edita-se a Lei 6.216. A Lei 6.216, que, entre outras modificações, altera o artigo 33 da Lei de Registro Público. Esse é exatamente esse artigo que nós estamos cuidando. Então, não mexe com o caput, exatamente o caput se mantém tal como estava. Haverá em cada cartório os seguintes livros, todos com 300 folhas cada um. Não mexe no inciso 1º, continua sendo o livro A de registro de nascimento. Não mexe no inciso 2º, continua sendo o livro B, registro de casamento. Acrescenta o livro B auxiliar no inciso 3º, para tratar do registro de casamento religioso para efeitos civis. Não mexe no antigo inciso 3º, apenas muda o nome, que passa a ser registro de óbitos passa a ser integrante do inciso 4º, quando no texto original integrava o inciso 3º. Institui pelo inciso 5º o livro C auxiliar, registro de natimortos, e mantém, só altera do inciso 4º para o inciso 6º, o registro de proclama. E não fala mais do parágrafo único. Ou seja, suprime-se na Lei 6.216 a referência ao parágrafo único do artigo 33. Ele não está referido lá. O curioso, eu fiquei imaginando como é que foi possível o equívoco. Eu tenho a impressão, porque a alteração, o fato de se manter a referência no artigo 92 expressa ao parágrafo único do artigo 33, leva à impressão de que o legislador, ao reeditar a Lei 6.015 com uma nova redação da Lei 6.216, acabou, sem querer, omitindo a cópia. Como de hábito, eu tinha um colega aqui no Tribunal Nacional Criminal que dizia isso: quando a gente não sabe quem errou, a gente diz que a culpa é da Rosinha. A Rosinha é uma datilógrafa, hoje é digitadora. É uma figura assim que nós dizemos: a Rosinha é a digitadora ou datilógrafa culpada por todos os erros das redações da lei, por todos os erros das redações de provimentos, etc. Como quer que seja, o fato é que esse dispositivo não foi repetido pela Lei 6.216. E não consta, pelo menos eu tratei de averiguar se isso, como eu disse no início, mencionando aqui a autoridade da professora Mireille Delman Marty, eu não posso excluir de todo que a minha pesquisa não tenha sido bem feita. Mas o fato é que eu pesquisei o que pude, para verificar se havia alguma outra norma adicional corrigindo a Lei 6.216. E não consta essa norma. Não consta, efetivamente. Se os senhores ingressarem, ainda agora, façam essa experiência, no site do Planalto, vão ver que o dispositivo não se encontra. No site da Câmara Federal, tampouco. Essa norma não se encontra lá. E, no entanto,
alguns sites jurídicos em que há referências de lei, eu tive a ocasião de pesquisar, mencionam esse dispositivo. Vejo que autores como os que eu mencionei, de consagrado valor, inegavelmente consagrado valor, igualmente mencionam a existência, a persistência, a perseverança desse parágrafo único do artigo 33. E, sem embargo, parece que realmente ele não está na lei. Volto a dizer aqui, para que não haja dúvida, isso não significa que o livro não tem amparo legal. Ele tem, só não tem amparo legal no parágrafo único do artigo 33, porque esse parágrafo não entrou em vigor. Esse parágrafo, como eu disse, em 1975, antes da entrada em vigor da Lei 6.015, foi revogado. Bom, muito bem, porque a aula de hoje tinha essa verdadeira curiosidade jurídica, não é? Essas coisas que podem ocorrer num volume de leis muito grande, mas sempre me resta a dificuldade de entender como é que foi possível que autores consagrados, alguns autores escrevendo logo após a vigência da lei de 1975, considerando todas as alterações que houve nessa lei, os comentários são atualizados. Em relação a esse dispositivo, não se deram conta da inexistência dele. Eu até confesso que quando eu fui apanhar o vademecum da doutora Laura, do doutor Pedro e do doutor Rodrigo, eu pensei aqui com os meus botões, se eles mencionaram, como estão muito atualizados, é provável que eu que não esteja vendo direito isto. E o site do Planalto que talvez esteja errado. Mas aí eu verifiquei que eles, que foram muito cuidadosos na análise, omitiram esse dispositivo. É interessante isso. E nos deve, enfim, ensinar uma coisa, a prudência nas referências que temos que fazer. Por isso é que tem razão aqueles que sugerem que a gente sempre, o mais possível, vá às fontes nas citações. Não se contente com as citações alheias. Porque muitas vezes nessas citações, cada um que escreve faz, não de maneira intencional, mas esse é um erro normal da vida. As atividades humanas, todas elas, possuem equívocos. Então é sempre procurar, na medida do possível, ir às fontes e verificar do que se está cuidando, para verificar se é aquilo mesmo, que está sendo citado por nós, corresponde à realidade. Bom, eu queria, antes de encerrar aqui essa nossa lição de hoje, e porque para a próxima, daqui a 15 dias, vamos ter aqui já um trabalho um pouco mais atrativo, com os artigos 8º e seguintes da Lei de 6.015, porque em alguns deles nós teremos aqui uma curiosa interferência com a Lei 8.935. Então nós vamos precisar compatibilizar esses dispositivos. Mas eu queria, antes de encerrar aqui, novamente, louvar o trabalho desses jovens estudiosos dos registros públicos brasileiros, Laura Porto, Pedro Bragato e Rodrigo Pacheco Fernandes, pelo trabalho bem feito que fizeram. Realmente, trabalho de grande fôlego. E, como eu disse, é de lamentar que o custo de uma reedição desse vademecum praticamente inviabilize a sua comercialização. Então é uma pena isso, porque realmente é um livro que merece muitos elogios. Eu volto a dizer que a minha parte nisso é praticamente ter me reunido uma ou duas vezes com os autores e que me honraram mais do que precisaram de mim com a indicação do meu nome para coordenar. Eu não tive praticamente nenhuma tarefa nesse livro. Foi organizado inteiramente por eles. Bom, eu queria ainda fazer um convite, se me permite, a Arpen Goiás, o Dr. Bruno Quintiliano Vieira, a Evelyn Valente, porque amanhã, às 18h30, nas páginas da Noruega do Paraná, da rede social, o Facebook, o YouTube, acho que também no Instagram, isso eu não sei dizer, eu vou
submeter-lhe a uma entrevista que deve ser conduzida pela presidente da Norég do Paraná, a doutora Mônica Tabelian, em Curitiba, a doutora Mônica Guimarães de Macedo Dallavec. Bom, eu particularmente, em princípio, não perderia muito tempo ouvindo entrevistas minhas, é preciso que se diga, né? Mas acontece que o tema eu acho que é de muito interesse para as notas e os registros. Eu, na semana passada, em pelo menos 2 ocasiões, tive a oportunidade de mencionar a possibilidade de nós rediscutirmos a questão da extrajudicialização, do trabalho de extrajudiciariedade, em que consiste isso. E a ideia é de indicar uma proposta que vai precisar ser objeto de maiores elaborações, de gente, como eu disse, de melhor engenho e arte para estabelecer os caminhos adequados, mas a ideia é de expandir a tarefa do extrajudicial. O meu objetivo com isso no fundo, não é, como verão, se tiverem a paciência de despender seu tempo assistindo a essa entrevista, suposto que eu seja feliz em responder às perguntas da doutora Mônica, meu objetivo não é, diretamente, mais do que restituir ao extrajudicial aquilo que nunca deveria ter saído do extrajudicial. Portanto, a razão que eu tenho aqui chamemos-la assim, de normalidade da vida jurídica, com seus aspectos acadêmicos, históricos, etc. Mas acontece que do ponto de vista prático, e talvez esse seja um atrativo para os registradores e os notários, a minha sugestão acabaria, uma vez adotada, por ser convocatória de uma maior atividade do extrajudicial. E com isso acaba contribuindo para a melhoria da sustentação econômico-financeira do extrajudicial. Como sabem aqueles que me têm ouvido, há muitos anos que eu digo que a delegação que está prevista na Constituição Federal é uma espécie de contrato administrativo, que tem em sua base, inevitavelmente, o suposto de várias equações. Entre essas equações, a equação econômico-financeira. E ela não está sendo observada, de modo geral, pela política, digo isso com todo respeito, política menos prudente de gratuidades, de engessamento das tabelas de custas, etc., como se a atividade notarial registral não fosse de imensa utilidade, pode-se dizer, indispensável para a vida normal dos povos e também para a vida normal do Brasil. De maneira que eu farei amanhã, eu tratarei amanhã desse tema, nessa entrevista. Vejo que a doutora Ellen de Oliveira pergunta qual seria a nova atividade. Isso chama-se spoiler, doutora Ellen. Spoiler. Eu não já falei o que devia falar aqui. Bom, para concluir essa nossa reunião de hoje, que foi em torno desses 3 artigos, que pouca novidade havia a sugerir, volto, portanto, a observar a conclusão de que não se trata, notem bem, de dizer que o livro não tem sustentação legal. Ele tem sim sustentação legal. O de que se trata é que nós estamos muitas vezes sustentando sua existência com base no parágrafo único do artigo 33 da Lei de Registros Públicos, e esse parágrafo todo leva a crer, todas as pesquisas que eu encontrei, não existe. Ou seja, ele foi revogado antes de entrar em vigor por força da lei de 1975. Foi muito bem. Então, reiterando o meu convite para que amanhã nos encontremos nessa entrevista, que
a que eu vou me submeter lá, junto às entidades do Paraná, em particular, sob o comando da Noreg do Paraná, e são várias entidades com gente de grande valor do Paraná. Reitero esse meu convite, será a partir das 18h30, não deve ser algo muito longo, para que não haja, assim, para que pensem o controle de tempo. Todos nós temos que ter um certo controle de tempo, não podemos despendê-lo sem mais. Reiterando esse meu convite, eu também peço mais uma vez que compareçam aqui daqui a 15 dias para a continuidade dessa nossa caminhada. Essas aulas são exposições para nós irmos meditando sobre os textos da lei. A tarefa não é de exaurir ou de comentar, fazer uma exegese artigo por artigo, disposição por disposição, letra por letra, mas para que um convite para que nós pensemos e sobretudo para algo que nem sempre nós notamos e que me parece muito bom. Outro dia, uma grande registradora aqui brasileira, colega de muitos dos senhores que estão aqui, disse que se emociona quando mexe com direito. Eu até falei brincando que eu, ao ler letrinhas do Código Civil, do Código de Processo Civil, lacrimejava, até que eu descobri que eu precisava era de óculos. Eu não chego a emocionar-me com a lei. Mas também ela tem razão numa coisa, e nisso nós devemos divertir-nos um pouco com o direito. O direito é uma criação humana, uma instituição humana, que é feita para que os homens, para que todo o gênero humano seja feliz. E nós não podemos tratar o direito como algo que nos infelicita. Nós temos que aproveitar o que se chamaria aqui de eutrapelia jurídica. Trapelia é a virtude de uma boa diversão, de uma reta diversão. O direito deve servir para isso. Devemos encontrar os meios jurídicos que nos fazem felizes, a todas as pessoas, encontrando o bem comum, cumprindo a justiça, fazendo com que nós exercitemos a virtude da justiça, esse desejo de dar a cada um o que é seu. E podemos ser felizes. Isso não temos razão para tornar sempre o direito algo extremamente chato e tudo mais. Então, essas aulas são para isso também, para que nós meditemos com um certo grau de como poderia chamar, leveza de espírito, para acompanhar essas questões jurídicas. Então, novamente, eu agradeço muitíssimo ao Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira, presidente da ARPEN do Estado de Goiás. Cumprimento novamente e agradeço à doutora Evelyn Tonioli Valente, que me dá a honra de escrever em livros sob minha coordenação. E quero, mais uma vez, não posso deixar de fazê-lo, parabenizar publicamente os autores, a doutora Laura Porto, o doutor Pedro Bragato e o doutor Rodrigo Pacheco Fernandes, por não terem simplesmente seguido o que se chama de juridicamente, ou melhor dito, politicamente, como é que nós dizemos? Político-juridicamente correto. Ou seja, simplesmente copiando o que os outros fazem. Não. Foram ter o trabalho de verificar e descobriram que havia uma norma que todo mundo cita que não existe, pura e simplesmente. Merece os nossos parabéns. E entre os que passam vergonha, estou eu com a Lei de Registros Públicos e a legislação correlata. Assim é a vida. Todos nós tropeçamos, todos nós somos sujeitos a erros e quem puder, que atire sempre a primeira pedra. Meus amigos, muito obrigado pela presença. E não sabem o gosto que eu tenho de poder ter aqui um público a quem me dirigir. Muito obrigado e nos vemos, se não amanhã, daqui a 15 dias aqui na nossa página prestigiosa da ARPEN de Goiás.